E aí, pessoal, essa vai ser uma aula sobre determinantes, tá? E a gente vai começar meio que tentando definir para vocês o que é determinante. Determinante, pessoal, ele é um número que está associado a uma matriz, tá? E aqui a gente vai tentar mostrar para vocês como é que é um determinante. Para começar, eu tenho aqui um sistema linear, tá? Sistema linear, né, pessoal? Que a gente pode considerar, por exemplo, né, ó, esse aqui, que vocês estão mais acostumados a ver assim, né? Certo, ó, 9x menos 2y igual a 4, por exemplo, tá? Então aqui nós temos que, se a gente for comparar, né, o A vale 2, o B está valendo 4, o M está valendo 10, o C está valendo 9, o D valendo menos 2 e o N valendo 4. Né? Por que eu não uso com números? Né? Porque a matemática, quando ela quer expressar alguma coisa que valha para qualquer caso, ela não usa casos específicos. Esse aqui ó, é um caso específico, né? Em que o A vale 2, o B 4, o M 10 e assim por diante. Né? Então, quando a gente quer generalizar uma ideia, ou seja, mostrar que essa ideia serve para qualquer caso, a gente geralmente expressa por letras, porque aí o A pode ser qualquer valor, o B pode ser qualquer valor, o M qualquer valor, o C, o D e o N é a mesma coisa, podem ser quaisquer valores, tá bom? Então, vamos aí iniciar a nossa brincadeira. Deixa só eu apagar essa parte. Como é que eu resolvo, né, esse sistema linear? Como é que eu vou proceder à solução dele? Eu vou usar o método da adição, tá bom? E eu vou começar cancelando o x. Para eu cancelar o x, uma das formas é eu vou colocar esse c que está multiplicando o x, ó, multiplicando aqui a minha equação de cima, tá? E o a que está multiplicando a equação de cima, multiplicando o x na equação de cima, eu vou colocar multiplicando aqui a equação de baixo, beleza? Um desses dois números eu vou escolher para inverter, tá? E quando é escolha, né, pessoal? É escolha mesmo, então aqui eu vou deixar ó, menos c. E aí essa equação toda, ela vai ficar da seguinte maneira. Vamos reescrevê-la aqui, ó. Toda essa equação vezes menos c, aqui vai ficar o quê? Se eu multiplicar aqui por c, vai ficar menos acx, tá? Ó, o c aparecendo aqui multiplicando. Como eu estou multiplicando por negativo, vai ficar menos o bcy, tá? Igual a menos cm. Tá? Multipliquei tudo por c. A de baixo eu vou multiplicar toda por a. Tá? E a gente já vai entender por que eu estou fazendo isso, obviamente. Tá? Aqui vai ficar o a vezes aqui vai ficar acx mais ady, a vezes d vezes y, igual a n. Beleza? Por que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz essa troca e inverti um sinal? Olha o que aconteceu por eu ter feito isso. Ó. Aqui eu tenho menos o acx e aqui eu tenho o acx positivo. Quando eu junto essas duas equações, esse termo que tem o x aqui, ó, ele cancela. E é isso que eu quero que ele cancele. Tá? Olha só, vamos juntar as duas equações. Ó. Aqui fica acx menos acx. Isso aqui deu, né? Ó, cancelou aqui e aqui. Tá? Agora aqui vai ficar ó, ady, vou escrever aqui, ó, ADY menos BCY. BCY vai ser igual a N menos CM. Beleza? Aqui eu posso pôr o Y em evidência, né? Ó, vou colocar o Y aqui em evidência, ó, porque ele é um termo que aparece aqui, ó, nas duas parcelas aqui, tá? Então eu vou colocar Y que multiplica. Se eu pegar isso daqui ó, e dividir por Y com Y cancela, sobra o AD aqui dentro, tá? Menos. Se eu pegar isso daqui e dividir por Y, esse Y cancela, sobra o BC, que é igual a N
menos CM. Observe que se você fizer a distributiva aqui, você volta a ter exatamente isso, tá? Então aqui o y vai ser quem? Quem vai ser o meu y? Vai ser o AN menos o CM. E esse termo que está multiplicando aqui, ó, o y, está sendo multiplicado por tudo isso. Eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Então vai ficar dividido por AD menos BC. Certo? Então esse é o valor do meu y. Ah, e se eu quiser o valor do x, o que que eu faço? Se eu quiser o valor do x, eu agora vou fazer o quê? Eu vou usar uma estratégia parecida, só que agora eu vou querer cancelar. Aqui eu cancelei o x, né? Ó, eu vou querer cancelar o y, tá? E para isso eu vou apagar aqui uma parte, só para a gente ver agora como é que eu vou fazer. Aqui eu vou apagar essa parte aqui, ó. E vou multiplicar. Como antes eu queria cancelar o x e eu multipliquei pelo a e pelo c, agora que eu quero cancelar o y, eu vou multiplicar pelo b e pelo d, tá bom? Então esse d que está aqui embaixo, eu vou colocar ele multiplicando aqui, ó, vezes d. E esse b que está na equação de cima, eu vou colocar multiplicando a equação de baixo, vezes b de bola. Um dos dois eu escolho para inverter. Como na outra eu escolhi o de cima, agora eu vou escolher o de baixo, tá? Tanto faz qual que você escolhe. Vou multiplicar toda essa equação por d e toda essa equação aqui por b de bola, tá bom? Como é que essa equação, como é que vai ficar, né? Vamos aqui. Vai ficar assim. Toda essa equação vezes d vai ficar d vezes o ax vai ficar adx, tá? Mais by vezes d vai ficar bdy, que é igual a dm, que é o d vezes o m, tá? Fica dm. E aqui embaixo, tudo vezes o menos b, aqui vai ficar menos bcx, tá? Menos, né? Porque eu estou multiplicando, menos com mais vai ficar menos, né? Menos bdy igual a menos bn. Tranquilo? Ótimo, então tá tranquilinho aí. Observe o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu não estou cancelando, ó. Olha só. Quando eu juntar as duas equações agora, né? Lembrando que eu estou resolvendo pelo método da adição, tá? O que acontece aqui, ó? BDY menos BDY vai dar zero, ó. Essa parte cancela. E aí o que vai sobrar aqui embaixo pra gente? Vai sobrar aqui a seguinte expressão, ó. ADX menos BCX, que é igual a dm menos bn. Aqui eu coloco o x em evidência, ó, analogamente, né, ao que eu fiz aqui, tá? E aí vai ficar o quê? AD menos BC, tudo isso é igual a dm menos bn. O x, então, será igual a dm menos bn dividido, porque tudo isso está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado aqui dividindo, por AD menos BC. Ok. O que a gente chama de determinante? Eu falei para vocês, né, que determinante é o número associado a uma matriz, não é isso? Esses valores aqui, pessoal, que a gente chama de determinante, ó, esse número aqui, ó, AN menos CM é um determinante. Esse número aqui embaixo, ó, AD menos BC é outro determinante. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, esse é um determinante, aqui é outro determinante, tá? E por que essa associação a matrizes, né? Que a gente diz que existe essa associação. Vamos montar aqui, ó, usando esse sistema, vamos montar algumas matrizes, tá? Vamos montar, na verdade, alguns determinantes. Então, vou colocar aqui, ó, o meu primeiro determinante será esse. Então, a primeira matriz, eu vou chamar de matriz D e vou montar ela com os coeficientes do x e do y. Ou seja,
os valores que aparecem aqui multiplicando x e y, tá? Então, no caso aqui é AC, vou colocar aqui, ó, AC, e aqui, multiplicando y, BD. Então, aqui, ó, BD. Esse é o D. Observe que aqui eu coloquei o quê, né? Nessa coluna, eu coloquei os que multiplicam x e aqui os que multiplicam y, tá? Agora eu vou montar um outro chamado dx, tá? Ó, dx, que será qual determinante, né? No lugar dos números aqui da coluna com os coeficientes de x, eu vou tirar eles e vou colocar os resultados, tá? Ó, esse mn aqui, ó, tá bom? Esse mn é o que eu vou colocar. Então aqui vai ficar assim, ó, mn, e o restante da matriz, né, o B e o D, seguem normalmente aqui. E como eu tenho o y também, eu vou colocar aqui o dy, que será igual, né? Quem será o meu determinante dy? A mesma lógica, eu vou tirar aqui, ó, os que multiplicam y e vou colocar, né, os resultados, né, o m e o n no lugar. Então, o resto da matriz fica igual a C e os resultados agora, né, m e n. Como é que eu vou, né, pessoal? Isso aqui é determinante. Lembrem-se, né? Eu falei, determinante é um número associado a uma matriz. Se vocês se lembrarem bem, quando nós escrevemos uma matriz, nós usamos aqui, ó, ou parênteses ou colchetes para expressar que é uma matriz. Quando eu coloco duas barras, como estão aqui embaixo, eu não estou mais me referindo a uma tabela numérica. Eu estou me referindo a um número. E a gente vai calcular esse número agora, tá bom? Como é que eu calculo esse número para a matriz de segunda ordem, que é o caso que a gente está explorando aqui. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai multiplicar a diagonal principal, tá? Então, A vezes D é AD. Vamos multiplicar a diagonal secundária, C vezes B é BC, e vamos fazer isso para as outras também, ó. D vezes M é DM, tá? E aqui, na diagonal secundária, N vezes B é BN, BN. Aqui a mesma coisa, ó. A vezes N é AN, e aqui C vezes M é CM. E qual é o determinante, pessoal? O determinante de uma matriz de segunda ordem é essa multiplicação, né? Esse produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Como é que eu escreveria isso? Assim, ó. Diagonal principal não é esse? Vai ficar assim, ó. AD menos BC. E aqui, como é que fica? DN menos BN. E aqui como fica? AN menos CM. Esses são os determinantes, né? Quando eu sei os valores de A, B, C, D, M, N, eu consigo fazer esse cálculo e eu chego num número. Esse número é o que nós chamamos de determinante. Tá legal? E se vocês observarem, ó, onde é que está o AD menos o BC? Aqui, ó. AD menos BC. Onde é que está DM menos BN? Aqui, ó. DM menos BN. Tá? E onde está o AN menos CM? Aqui, ó. AN menos CM. E o AD menos BC, ele aparece aqui também, né? AD menos BC. Tudo bem? Então, essa é uma ideia para a gente saber, pelo menos ter uma noção de onde é que sai a fórmula da gente calcular, né? A maneira de a gente calcular esses determinantes, tá? Então, o determinante de segunda ordem é esse caso aí. Então, vamos continuar aqui. Aqui nós vamos calcular alguns determinantes, né? Só para a gente ficar com isso aí bem fresquinho na nossa cabeça. Então, vamos lá. Eu tenho todos os determinantes aqui de segunda ordem, tá?
Então, basta eu vir aqui, ó, e fazer 2 vezes o menos 4, né? Ó, vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes menos 4 não é menos 8? Certo. E aí eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. Menos 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, o determinante aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser menos 8. Não tem que ser menos esse aqui? Então, vai ficar menos o menos 3. Como a gente sabe que menos com menos dá mais, fica menos 8 mais 3. Ou seja, se eu devo 8 e pago 3, eu fico devendo 5. Então, tá vendo? Ó? Esse é o determinante da matriz A. Então, isso daqui eu escrevo assim, ó. O determinante de A é igual a menos 5. Tudo bem? Vamos agora aqui, ó. Como é que eu vou calcular aqui? Mesma coisa, ó. Menos 3 vezes menos 1 meio. Então, vai ficar 3 meios, tá? Não sei fazer essa conta de cabeça, vem aqui, ó. Menos 3 vezes menos 1 meio, tá? Multiplicação de fração, como é que é? É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Menos 3 vezes menos 1 é 3. 1 vezes 2 é 2, tá? Então, dá 3 meios. E aqui, no sentido da diagonal secundária, eu faço menos 1 vezes 6, fica menos 6. Certo? E aí, vamos ter que fazer agora o quê? Agora a gente vai precisar fazer essa conta aqui, ó. 3 meios, né, ó, diagonal principal, menos o menos 6, que é a diagonal secundária. Menos com menos dá mais, então vai ficar 3 meios mais 6. Para somar a fração, o número de baixo tem que ser igual, né? Eu sei que eu posso escrever o 6 desse jeito aqui, ó. 12 dividido por 2. Continua sendo 6, né? Só que agora eu posso somar com a outra fração que também aparecia com denominador 2 aqui. E aí eu tenho 3 meios com mais 7 meios, com mais 12 meios, vai dar um total de 15 meios. Esse aqui é o determinante da matriz B, que vai ser o 15 meios. Belezinha? Ok. Agora a próxima aqui, ó, mesma coisa, ó, 2 quintos vezes menos 8. Ó, 2 quintos vezes menos 8 vai dar menos 16 quintos. E aqui no outro sentido, 8 vezes, não, 4, né? 4 vezes 1 terço vai dar 4 terços. E aí eu faço de novo, ó, menos 16 quintos menos 4 terços. E como eu quero deixar o denominador igual, porque é a continha de menos com fração, o denominador tem que ser igual, né? Tanto para subtração como para adição de fração. Então, a melhor maneira aqui, tá vendo esse 3? Eu vou colocar ele aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo, porque aí eu tenho uma fração equivalente aqui, né? Tá vendo esse 5? Vou colocar ele aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo. E como é que vão ficar as minhas frações agora? Aqui vai ficar 16 vezes 3 vai dar menos 48. 5 vezes 3 dá 15. Menos 4 vezes 5 dá 20. E 3 vezes 5 dá 15. Tá vendo por que eu fiz essa troca? Ó? Peguei esse 3, coloquei multiplicando aqui, esse 5 coloquei multiplicando assim, aqui, porque aí a parte de baixo ó, ficou igual. Tá? E aí se eu devo 48 quinzeavos e devo 20 quinzeavos, então eu tenho uma dívida total de 68 quinzeavos. Esse é o determinante da matriz que eu chamei de C. Tudo bem? Então, observe, o determinante de uma matriz é sempre o quê? Vai ser sempre um valor numérico, tá? Ó, sempre vai ser um número, o determinante. E nós aprendemos aqui a como calcular o determinante de matrizes de segunda ordem. Uma outra coisa que eu também não falei, né, pessoal? O determinante ele sempre vai estar associado a uma matriz quadrada. Observe, né? Ó, aqui é a matriz 2 por 2, aqui é a matriz 2 por 2, aqui é a matriz 2 por 2. 2 linhas por 2 colunas, 3 linhas por 3 colunas. Se a matriz não for quadrada, você não vai calcular o determinante dela, porque não é possível fazer isso. Tudo bem? Vamos à nossa próxima telinha aqui.
Poxa, professor, né? Porque aí surge a dúvida, né? E quando eu tenho uma matriz de terceira ordem, como é que eu faço para calcular o determinante? Pessoal, se você usar, né, aqui um sistema também, como eu mostrei para vocês lá, aquele AX mais BY igual a M e tal, né? E você usar aqui, claro que aqui você vai ter que acrescentar o Z e vai ter um sistema 3x3, né? Você também chega em expressões de determinante, tá? Só que aí a conta vai ficar muito mais complicada e eu preferi fazer aquela simplesinha para mostrar para vocês de onde vem a ideia, tá? Aqui eu já vou mostrar para vocês uma técnica para calcular o determinante. Essa técnica é conhecida como a regra, né, de Sarri, tá? Então nós vamos aqui entender como é que eu calculo o determinante neste caso. E para isso eu vou já colocar aqui, né, ó, como é que fica o símbolo de determinante? Vai ficar aqui, ó. Aqui eu tenho 4, 3, 2, eu tenho 5, 0, 4, tenho 2, 1, 3. Essa técnica ela é parecida com a de 2, né? Com a matriz 2 por 2. A primeira coisa que eu faço, pessoal, é repetir as duas primeiras colunas aqui ao lado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui, ó, 4, 5, 2, tá vendo? A primeira coluna eu repeti aqui e a segunda coluna também. 3, 0, 1. Ótimo, repetir. Agora, assim como eu fazia no determinante 2 por 2, eu vou fazer aqui também. Eu vou multiplicar no sentido da diagonal principal, tá? Então, vou aqui multiplicar nesse sentido. Ó. 4 vezes 0 vezes 3. Quanto é que dá 4 vezes 0? 0. 0 vezes 3? 0. Só que aqui eu multiplico 3 vezes nesse sentido, porque aqui ainda tem esse aqui e esse aqui. Ó. Vamos lá. Ó. 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes 2, 24, tá? Lembrando que aqui, né, tá dando positivo, tá? E aqui eu vou fazer, ó, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 1, 10. Também deu positivo. No outro sentido, eu também vou fazer multiplicações, tá? Então, vamos lá. Agora no sentido da diagonal secundária, tá? E aqui eu vou fazer, ó, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. E aqui vem outro detalhe, pessoal. Para ficar mais fácil, você lembra que esses resultados da diagonal principal, você fazia menos o resultado da diagonal secundária? Então, como você faz menos o resultado da diagonal secundária, o ideal para ficar mais tranquilo é você já colocar esse menos, ou seja, inverter os sinais dos resultados que forem dando aqui. Aqui, por exemplo, deu 16 positivo, então eu vou colocar menos. Ah, professor, por que você não fez isso no zero? Porque o zero não tem sinal, né, pessoal? Ele não vai fazer diferença nenhuma na nossa conta aqui, tá bom? Agora vamos aqui, ó. Terceira multiplicação diagonal secundária. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Deu 45 positivo. Então, vou inverter o sinal. Ah, e se tivesse dado negativo? Aí ficaria positivo, né? Porque eu inverto o sinal quando eu multiplico aqui. Agora, pessoal, é só eu copiar essa conta aqui do jeito que ela aparece, tá? Como é que vai ficar esse meu determinante? Ele vai ficar assim, ó. Menos 16, menos 45. O zero não vai fazer diferença, né? Ó. Mais 24, mais 10. E aí eu consigo fazer agora esse cálculo, tá? Ó. Aqui não importa qual ordem que eu faça, desde que eu saiba que o menos é o que eu devo e o mais é o que eu tenho para pagar, tá? Então tá tranquilo. Olha só, eu acho mais fácil começar aqui. Aqui eu tenho 34 ao todo, não é? Tenho 34. Só que aqui eu tenho uma dívida de quanto? Ó, quanto é que é essa dívida aqui, né? Essa dívida não é uma dívida de 61? Aqui, ó. Se eu pego, né, ó, eu tenho, ó, 16, né? 45, são duas dívidas. Para saber o total da dívida, ó,
11 vai 1, certo? Então eu tenho uma dívida de 61. E estou pagando 34. Então eu vou, né, tirar esses 34 porque eu não vou mais ficar devendo ele. Então eu vou tirar 34 da minha dívida. Pega emprestado aqui, fica 7. Aqui que ficou 5, fica 2. Ou seja, eu vou continuar devendo 27. Esse aqui é o determinante da nossa matriz A. Utilizando quem? Utilizando a regra de Sarri para fazer. Tudo bem? Então é sempre desse jeito quando você tiver determinantes de terceira ordem, tá? Óbvio que por essa regra de Sarri. Beleza? Agora vamos observar aqui na nossa próxima tela. Nós temos o mesmo determinante, tá? E só que agora nós vamos calcular ele de uma maneira diferente, tá bom? Então vamos calcular ele de uma maneira diferente. E esse teorema que eu vou mostrar para vocês agora nessa tela é o teorema de Laplace, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, para usar o teorema de Laplace, a primeira coisa que a gente faz é escolher uma linha ou uma coluna da nossa matriz, tá? Qualquer linha, qualquer coluna, tá? Eu vou escolher aqui, tá? Eu vou escolher aqui a segunda coluna. E vocês já vão ver por que eu vou escolher a segunda coluna, tá? Eu vou dar uma destacada nela aqui, ó. Eu vou escolher aqui a segunda coluna. Aqui. Essa é a coluna que eu estou escolhendo, tá bom? Agora, qual vai ser o determinante do meu A? O determinante de A, vou escrever aqui, ó. O determinante de A vai ser igual ao 3, que é o primeiro elemento, vezes o cofator do 3. Professor, o que é cofator? Cofator, pessoal, é um númerozinho também. Como é que eu calculo o cofator? Vai ser sempre assim, ó. Menos 1 elevado à linha somado com a coluna do elemento 3. Que linha que está o 3 aqui? Não é a linha 1? Que coluna? Coluna 2. Então, 1 mais 2. Certo? Vezes... Poxa, vezes quem? Agora, pessoal, eu vou excluir a linha e a coluna do 3. Como se eu estivesse tirando a linha e a coluna do 3. O que sobra se eu tirar a linha e a coluna do 3? Que matriz que sobra? Sobra aqui, ó, 5, 4, 2 e 3. Tá, ó. Tirei a primeira linha, tirei a coluna do meio, o que sobrou? 5, 4, 2 e 3, certo? Isso será somado, agora eu vou para o próximo elemento, o 0. 0 que multiplica. Quem vai ser o cofator do 0? Quem é o 0? Vai ser, ó, menos 1. O 0 não é o elemento da segunda linha, segunda coluna? Então é menos 1 elevado a 2 mais 2. Que multiplica agora outra matrizinha, outro determinante, né? Agora eu tiro a coluna do 0 e a linha do 0. O que sobra se eu tirar essa linha aqui e essa coluna? Sobra 4, 2, 2, 3. 4, 2, 2, 3. Certo? E agora o último elemento que a gente usou, que é o 1, né? 1 vezes o cofator do 1, que é menos 1, né? Ele é o quê? Ele é terceira linha, segunda coluna. Então, terceira linha mais segunda coluna, multiplicado pelo determinante. Agora, que determinante? Tirando a coluna do 1 e a linha do 1. O que sobra? 4, 2, 5, 4. Então, aqui, ó. 4, 2, 5, 4. Agora é só eu fazer esses cálculos. Agora vocês vão entender por que eu escolhi uma linha que tinha um elemento 0. Porque, pessoal, ó, não importa quanto der essa conta, não importa quanto der essa conta. Quando eu calcular esse determinante, que vai dar um número, multiplicar por esse outro número aqui e multiplicar por 0, isso aqui tudo vai dar 0. Como eu estou somando, não vai fazer diferença nenhuma, então não preciso calcular. Tá vendo? Por isso que eu escolhi. Eu montei tudo aqui, né, para mostrar para vocês.
mas eu já escolhi o 0, que aí eu nem precisaria ter montado esse esquema todo aqui, tá bom? Então, eu vou ficar montando só o restante. Então, vamos lá. Continuar aqui essa conta aqui embaixo. Aqui vai ficar 3, que multiplica, tem que fazer a potência aqui primeiro. Ó. Aqui vai ficar menos 1 elevado a 3. Vamos fazer isso aqui, ó. Menos 1 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 vezes 1 a gente já sabe que é 1, né? Menos com menos dá mais. Aí esse mais com esse menos dá menos. Qual é a regrinha, pessoal? Tem uma regrinha para isso, né? Potência menos 1, potência negativa. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente aqui fosse par, o resultado seria positivo, tá? Então aqui fica 3 vezes o menos 1. E agora eu calculo esse determinante aqui, ó, que é facinho, né? A gente já sabe, ó. Quanto é que é esse determinante aqui, ó? Multiplicando aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 2, 6. 15 tira 6, quanto é que fica? Fica 9, né? Então, vou fazer aqui vezes 9. Esse aqui vai dar 0, não preciso calcular. Vou calcular esse aqui agora. Então, vai ser mais... Agora, vamos ver quanto é que dá aqui, ó. 1, que multiplica menos 1 elevado a 5. Ó, expoente ímpar. Então, essa potência aqui, ó, vai ficar menos 1. Tá? Vezes, agora, aquele outro determinante ali, ó. 4 vezes 4, 16. 2 vezes 5, 10. 16 menos 10 dá 6, correto? Então, aqui vezes 6. Como é que eu vou calcular isso aqui agora? Só fazer o cálculo, né? Simplesinho. 3 vezes menos 1 é menos 3, que vezes 9, menos 27. Aqui, 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 1 vezes 6 é menos 6. Quanto é que é menos 27 menos 6? Menos 33. Então, o determinante dessa matriz A aí está dando o quê? Menos 33, tá bom? Então, essa matriz que a gente usou como exemplo aqui, o determinante dela é exatamente menos 33. Belezinha, pessoal? Isso usando o teorema de Laplace. A vantagem do teorema de Laplace, né, que eu acho, pelo menos, é que você consegue fazer uma conta que muitas vezes, dependendo de quantos zeros a sua matriz tiver, fica mais fácil para você calcular do que utilizar Sarri, né? Fica mais fácil, mais direto, né? Nesse caso, você vê que aqui já tinha um zero, facilita um pouco. Mas aí a facilidade, né, vai depender aí de cada um, né? O que uma pessoa acha mais fácil, às vezes não é o que a outra acha mais fácil, tá? Mas eu passo os vários métodos e vocês vão fazer uso de acordo com a preferência de vocês. Vamos ver aqui a nossa próxima telinha. Aqui, ó, eu tenho um determinante maior, um de ordem 4, tá? E aí, se vocês observarem, nós temos uma matriz de ordem 4 e eu vou resolver também usando Laplace, tá bom? Qual é a linha ou coluna que eu vou escolher? Pessoal, eu posso escolher qualquer linha e qualquer coluna. Essa daqui, ó, já me traz 2 zeros. Então, é óbvio que eu vou escolher ela, tá? Então, eu vou escolher essa coluna aqui, ó. Poderia escolher qualquer coluna ou linha. Só que aí eu observo o que é mais vantajoso na hora de eu fazer a conta, tá? Porque aí, ó, esse zero eu sei que eu não vou precisar fazer. Esse zero também não, porque como o zero vai aparecer multiplicando, né? Isso vai cancelar, né? Não vai dar cálculo. Então, eu só vou fazer 2 aqui, ó. 2 elementos, tá bom? Então, aí eu escrevo, ó, o determinante da matriz A será igual, vamos lá, 2, 2 vezes o cofator do 2. Quem é o cofator do 2? É o menos 1 elevado. O 2 está na segunda linha, quarta coluna. Então, é 2 mais 4, né? Ó, segunda linha, quarta coluna. Vezes a matriz que sobra, né? Excluindo quem? A linha do 2 e a coluna do 2. Então, eu vou tirar essa linha. O que vai sobrar? 5 menos 1, 3.
5. Menos 1, 3. 3, 2, 0. 3, 2, 0. E 2, 1, 5. E 2, 1, 5. Tá vendo? Isso aqui é o que sobrou. E aí eu vou fazer aqui agora para o 1. Aí vai ficar mais 1 que multiplica o cofator do 1, que é menos 1 elevado. Vamos lá, o 1 está na terceira linha. 3 mais quarta coluna, 3 mais 4. Que multiplica o outro determinante agora. Tirando quem? A coluna do 1 e a linha do 1. O que sobra? 5 menos 1, 3. 5 menos 1, 3. 0, 4, 6. 0, 4, 6. Essa aqui eu não coloco, né? Porque é a linha do 1. E aqui eu coloco, ó, 2, 1, 5. 2, 1, 5. Olha aí, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Ó. Menos 1 elevado a 6, né? Porque 2 mais 4 é 6. Expoente par. Fica 2 vezes 1, que é o próprio 2, tá? Vezes, aqui eu vou pôr o determinante dessa matriz. Aí aqui vai ficar mais. Menos 1 elevado a 7, né? Ó, que 3 mais 4 é 7. Expoente ímpar. Então fica menos 1. Menos 1 vezes 1 fica menos 1. Menos 1 que multiplica esse determinante. Vamos calcular esse determinante, tá? Para calcular esse determinante, eu vou usar Sarri aqui. Vou fazer ele rapidinho aqui. Vou repetir o método, tá? Primeiro desse, só para a gente ir pegando ele direitinho. Ó. 5 menos 1, 3. 3, 2, 0. 3, 2, 0. 2, 1, 5. 2, 1, 5. Repito as duas primeiras colunas. Então, vou repetir aqui, ó. 5, 3, 2. Menos 1, 2 e 1. E agora eu vou prosseguir com as minhas multiplicações. Ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 5, 50. Né? Positivo, tá? Menos 1 vezes 0 é 0, que vezes 2 é 0. Então, aqui está dando 0, tá? Multiplicação aqui dá 0. E aqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Tá? Positivo, mais 9. Agora, no outro sentido. Aqui, ó. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Como eu tenho que inverter o sinal nesse sentido, fica 15 positivo. Tá? Aqui, 5 vezes 0 é 0, que vezes 1, 0. Então, faz diferença. Aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, aqui está dando 12 positivo. Vou inverter o sinal, fica negativo. Então, esse determinante aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos 12 mais 15 mais 50 mais 9, certo? Olha só, pessoal, menos 12 mais 15 aqui já dá 3, né? Porque se eu devo 12 e pago 15, o 3 é o troco, certo? Aí o 3 com mais 50 dá 53. 53 com mais 9, esse determinante está dando 62, tá? Então aqui, ó, vai ser 2 vezes 62, beleza? Agora, vamos calcular esse outro determinante. Para ganharmos um espacinho aqui, eu vou apagar esse e a gente vai calcular agora esse outro determinante aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa matriz. Ó, 5 menos 1 e 3. 5 menos 1, 3. 0, 4, 6. 0, 4, 6. 2, 1, 5. 2, 1, 5. Repito as duas primeiras colunas. 5, 0, 2 e menos 1, 4, 1. E agora eu vou multiplicar, né? Ó, diagonal principal. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5 vai dar 100. Positivo. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 1, 0, que não vai fazer diferença na nossa conta. Agora, no sentido da diagonal secundária,
Aqui, ó. Menos 1 vezes 0 é 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 1, 30. Positivo. Então, vou inverter e vou colocar menos 30. Tá? Vou até apagar esse aqui. Esse 0 já que não vai fazer diferença, né? Que não vai ficar aparecendo 300, né? Aí confunde a cabeça. Agora aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Positivo. Então, eu vou inverter. Como é que fica esse determinante? Vai ficar aqui, ó. Menos 24, menos 30, mais 100, menos 12. Certo? Olha só. Aqui, ó, o menos 24 com o menos 12 dá menos 36, né? Que com menos o 30 fica menos 66. Tudo bem? Né? Ó, menos 12, ou seja, ó, devo 12 e devo 24, então eu devo 36. Aí depois eu faço outra dívida de 30, fico devendo 66 e vou lá e pago 100. Se eu pago 100, né, pessoal, de 66, eu fico o quê? Com 34 de troco, certo? Então, esse determinante aqui, ó, ele vale 34. Agora é só eu fazer essa conta. Ó. 2 vezes 62 dá 124. Aqui, ó, menos 1 vezes 34 dá menos 34. Com esse mais, né? Esse mais com menos fica menos 34. Isso aqui está dando quanto? Isso aqui está dando 90. Belezinha? Então, ó, esse determinante ele deu 90. Tranquilo? Ótimo. Então, aqui a gente fez mais um usando o Laplace. Lembrando, eu poderia usar Laplace para calcular essa e para calcular essa, tá? Eu escolhi, né? É como se eu usasse um Laplace dentro do outro, né? Eu escolhi usar sarros para reforçar um pouquinho, porque geralmente essa é a técnica que os alunos mais usam para fazer o cálculo, tá bom? Então, vamos aqui à nossa próxima tela. Então, né, pessoal, aqui nessa tela a gente vai ver o Teorema de Jacobi. Tá? E o que o Teorema de Jacobi diz para a gente? Substituindo qualquer linha da matriz pela soma de duas ou mais quaisquer outras linhas, o determinante não se altera. Então, a gente vai testar com o determinante dessa matriz se isso realmente acontece. Tá bom? Então, vamos fazer aí esse teste. Vamos pegar aqui, ó, 2 vezes menos 4 dá menos 8, né? 3 vezes 1, ou seja, menos 3 vezes 1, daria menos 3, né? Como eu inverto, né? Para ficar mais fácil na hora da conta, isso aqui está dando o quê? Menos 5. Agora, vamos somar, como ele diz, ó, somar duas linhas e substituir uma delas por essa soma, tá? Então, vamos agora, nossa matriz vai ficar assim, ó. Eu vou somar as duas linhas e vou substituir aqui, ó. 2 mais 1, 3, menos 3, menos 4, menos 7, tá? E substituir a primeira linha pela soma. Então, a segunda linha eu vou manter. Vai ficar 1 e menos 4. Vamos calcular agora o determinante desta outra matriz aqui, ó. 3 vezes o menos 4 é menos 12. E menos 7 vezes o 1 é menos 7, que invertendo fica 7. Isso aqui também está dando menos 5. E aí a gente consegue mostrar para vocês que esse teorema ele realmente é um teorema válido, né? Eu somando duas linhas da minha matriz e substituindo uma delas por essa soma, o determinante não se altera. Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa próxima tela. Aqui nós vamos discutir a regra de Chió, tá? A regra de Chió, pessoal, ela serve para a gente quando a gente tem o número 1 na nossa matriz, tá bom? Se a gente tiver algum número 1 na nossa matriz, a gente pode utilizar a regra de Chió. O ideal é que esse número 1, tá, que a gente
quer ele esteja nessa posição aqui, ó. Que ele seja o meu A11. Nesse caso, nós não temos o número 1 ali. Então, nós vamos usar quaisquer dos outros números 1 que aparecem, tá? E a gente vai ver lá no final o que acontece, né, no caso de a gente usar um número 1 que ele não esteja nessa posição, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, para que serve a regra de Chió, né? Ela serve para reduzir o tamanho do meu determinante, tá? Eu vou escolher aqui, ó, posso escolher esse 1 ou esse 1, tá? Eu vou escolher esse 1 aqui. E quando eu escolho esse 1, eu automaticamente cancelo a linha e a coluna às quais ele pertence. Então, vou selecionar aqui, ó, primeiro a linha dele, a coluna dele, né? E agora eu vou selecionar a linha desse elemento. E aí, como é que eu vou fazer essa redução? Tá? Vamos agora, de fato, ao procedimento que nos leva à redução desse sistema. Vocês estão vendo esse 5 aqui, ó? Eu vou fazer 5 menos quem? Menos a multiplicação das margens do 5 com relação à linha e à coluna desse 1 que eu escolhi. Quem vai ser a margem do 5 aqui? Ó? Vai ser o 0. Quem vai ser a margem do 5 aqui? Vai ser o 3. Então, eu vou fazer 5 menos 3 vezes 0. Mesma coisa para todos os outros elementos que não estão na linha e na coluna. Então, aqui vai ficar o quê? Ó? Menos 1, menos... Aí a margem, né? As margens do menos 1. 2 vezes 0. Então, menos 2 vezes 0. Agora aqui o 3 vai ficar 3 menos as margens do 3, né? Ó, 0 vezes 0. Então, menos 0 vezes 0. Agora, para esse aqui, para o 0, vai ficar 0 menos... Eu multiplico. Agora, as margens do 0 são 3 e 2. Tá vendo? Ó? 3 e 2. As margens na coluna do 0 e na linha do 0 em relação à linha e à coluna do elemento 1 que eu escolhi. Então, aqui, ó, vai ficar 0 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3. Agora, o 4, né? Ó, vai ficar 4 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2. Agora, o 6 aqui vai ficar 6 menos 2 vezes 0. Ó. 2 aqui, ó, 0 aqui. 2 vezes 0. E agora esses aqui, que ainda faltam também, né? Que ficaram fora da linha e da coluna. Vamos lá. Aqui vai ficar 2 menos quem? Aqui a margem é 3, aqui é 0. Então, 3 vezes 0. Aqui vai ficar 1 menos 2 vezes 0. Tá vendo? Ó? 2 vezes 0. E aqui vai ficar 5 menos 0 vezes 0. E com isso nós temos a nossa matriz, que antes tinha 4 linhas por 4 colunas, né? Uma matriz quadrada, e agora vai ficar aqui, ó, 3 vezes 0 é 0, 5 menos 0 continua 5, tá? 2 vezes 0 é 0, menos 1 menos 0 continua menos 1. E aqui 3 menos 0 continua 3. Aqui, ó, 0 menos 6, né? Que 2 vezes 3 é 6. Fica menos 6. 4 menos 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 6 menos 2 vezes 0, 0. 6 menos 0, 6. Aqui, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, né? Então vai ficar 2 menos 0 é 2. 1 menos 0 é 1. E 5 menos 0 é 5. O que o teorema de Chió me garante? Que o determinante dessa matriz será o determinante dessa matriz, com a diferençazinha que eu vou mostrar para vocês ao final do cálculo. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz aqui. Ó. Vamos colocar aqui, ó, determinante dessa matriz. Só ajeitar um pouquinho mais, né? Um pouquinho melhor essa linha. O determinante dessa matriz, ó, 5
menos 1, 3, menos 6, 0, 6, 2, 1, 5. Lembra, né? Vou usar sarri. Repete as duas primeiras colunas. 5, menos 1, aqui, né? 6 e 0, menos 6 e 0, e 2 e 1. Agora eu vou multiplicar, tá? No sentido da diagonal principal. Aqui, essa multiplicação dá 0, né? 5 vezes 0, 0, que vezes 5 continua sendo 0. Aqui, menos 1 vezes 6 é menos 6, menos 6 vezes 2 é menos 12. Aqui, 3 vezes menos 6 é menos 18, menos 18 vezes 1 continua sendo menos 18. Agora, no outro sentido, lembrando de inverter os sinais, tá? Aqui, menos 1 vezes o menos 6. Então, aqui, menos 1 vezes o menos 6 dá 6. 6 vezes 5, 30 positivo. Então, vai ficar menos 30. Aqui, 6 vezes 5, 30. Vezes 1, 30. Fica menos 30 aqui também. E aqui, 3 vezes 0, 0. Vezes 2, 0. Então, não vai fazer diferença na nossa conta. Então, aqui nós temos como resultado, né, como determinante, nós temos o menos 30, menos 30, menos 12, menos 18. Então, aqui eu tenho menos 12, menos 18 é menos 30, né? Então, eu tenho devo 30 e devo 30, então eu devo 90. Opa, e qual é o problema de eu dever 90? Pessoal, essa matriz é a mesma que nós calculamos, né? Aqui, é exatamente a mesma matriz. E se vocês observarem, aqui deu 90 positivo, certo? Né? Olha aqui, isso aqui deu 90 positivo. E nesse nosso cálculo agora, está dando o quê? 90 negativo. Por quê? Justamente por isso, pessoal. Ele só daria 90 positivo se o 1 estivesse aqui, no lugar desse 5. Ah, professor, e como é que eu vou saber então o sinal? Eu olho para o 1 que eu escolhi, tá? Esse 1, ele é o elemento de que linha e de que coluna? Ele seria o meu A, linha 3, não é isso? Linha 3 e coluna 4, certo? E ele deveria ser, para encontrar exatamente o mesmo número, ele deveria ser o meu A11. E aí eu tenho que ver, pessoal, quantas linhas e quantas colunas eu andei para sair daqui e chegar até aqui. Se você observar, colunas, eu vou ter andado 1, 2, 3, né, para chegar até a coluna do 1. Então, colunas, eu saí aqui, 1, 2, 3, eu andei 3, certo? Linhas, quantas linhas eu andei? 1, 2, para chegar até a linha do 1. Então, mais 2. Isso aqui não deu 5? Pessoal, esse número não é ímpar? Quando esse número é ímpar, significa o quê? Significa que eu dei 5 passos. É como se cada passo que eu desse alterasse o valor do meu determinante. Então, se fosse aqui, né, se o 1 que eu escolhesse ele tivesse aqui, ele teria dado 90. Só que eu dei 5 passos. Para cada passo eu conto uma alteração de sinal, tá? Então aqui, eu dei um passo, ele virou menos 90. Eu dei 2 passos, voltou a ser 90. 3 passos, menos 90. 4 passos, ele voltou a ser 90. 5 passos, menos 90. Tá? Então, quando eu faço a volta, eu vou ver o quê? Que quando esse número é ímpar, é porque eu estou com um sinal trocado aqui, do meu determinante. Se o número fosse par, significaria que esse era exatamente o determinante. Tá? Então, eu vejo quantos passos eu teria que ter dado, né, daqui, da minha posição original,
até a posição que eu escolhi, o 1. E como eu dei, né, a distância de um número ímpar, então o determinante, na verdade, é 90. Belezinha? Então, pessoal, com isso a gente finaliza essa aula sobre determinantes. É óbvio que eu não passei tudo o que existe sobre determinantes, mas a gente viu aí as principais ideias, né, para a gente calcular determinante, tá bom? E essas são as ideias mais importantes para a gente conseguir embasar a continuação dos nossos estudos. Belezinha?